Cumprimentamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não imaginava que ainda seria necessário voltar a gravar alguns áudios depois de um ano que temos enfrentado esta pandemia. Todos nós imaginávamos certamente que a essa altura não seria necessário estarmos ainda vivenciando esse tempo de isolamento social e, por conta disso, os nossos encontros diminuíram, os encontros presenciais, os cultos públicos, e se faz necessário, portanto, recorrermos também à tecnologia, através de áudio, através de vídeos, para transmitirmos uma palavra a todos, em especial uma palavra de esperança nesse tempo tão difícil. Mas eu estava pensando há poucos instantes aqui, que nós temos um motivo para agradecer em relação às crianças. Imaginemos se tudo isso que estava acontecendo em número de mortes fosse em relação às nossas crianças. Seria realmente algo muito mais dramático, muito mais trágico. Lamentamos profundamente a perda de qualquer pessoa, mas com certeza, se isso estivesse atingindo na sua maioria as crianças, seria muito difícil, mais difícil para enfrentarmos essa situação. Se essa pandemia não tem atingido crianças de uma certa forma diretamente, muito raramente isso tem acontecido, mas elas têm sido fortemente atingidas com a perda de seus entes queridos, a perda de seus pais, a perda de avós. Eu fico imaginando o sofrimento, Crianças normalmente são apegadas aos seus pais, aos seus avós, e muitos partiram nesses dias vitimados desta pandemia, bem como de outros tipos de enfermidades. E como nós temos o costume de fazer a leitura anual das Escrituras, há poucos dias nós passamos pelo livro de 1 Samuel. Nós estamos no segundo livro de Samuel, já encerrando também. E no primeiro livro de Samuel nós temos o registro de um momento muito difícil na vida do rei Davi, que eu gostaria de trazer uma aplicação para esse tempo que a gente está passando. Nós temos o registro ali em 1 Samuel, de um momento em que Davi se viu acuado, entrincheirado por Saul. Na oportunidade ainda Davi não estava no reinado de Israel, ainda era Saul, e Saul, por inveja, ciúme, se levantou contra Davi e quis o matar. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 57, nesse instante. Vou dar um tempo aí para você abrir as Escrituras no Salmo 57, porque é neste Salmo que Davi faz uma oração. Esse Salmo é uma oração, e certamente os comentaristas, os estudiosos das Escrituras entendem que foi neste momento em que ele se viu ali apertado por conta do ataque de Saul. E eu quero ler nesse instante apenas o verso 1, nesse momento. Salmo 57, verso 1. Assim nos diz as Escrituras: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Então, aqui no subtítulo está escrito: ao mestre do canto, segundo a melodia, não destruas, hino de Davi quando fugia de Saul na caverna. Portanto, Davi estava num perigo de morte, estava ameaçado, era um perigo real. No verso 4, veja o que ele diz: acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua.
E num salmo bem mais adiante, no Salmo 116, em um momento de angústia de Davi também, eu faço um paralelo com esse texto, Salmo 116, no verso 3 está escrito: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. É nesse sentido que eu quero fazer essa relação desse momento difícil na vida do salmista, em que se viu em perigo de morte, um perigo real, com esse que nós também estamos passando. O que fez Davi? Justamente o seu exemplo que nós devemos seguir. Ele vai clamar, ele vai orar ao Senhor. O texto diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. E é urgente que todos nós entendamos a necessidade que temos todos de recorrermos às misericórdias do Senhor nesses dias tão difíceis. Vários salmos iniciam assim, dessa forma: tem misericórdia de mim, ó Deus. Eu estive analisando hoje à tarde várias expressões dos salmistas, e assim, aí mesmo próximo, Salmo 56, voltando ao Salmo 57, o salmo inicial, base para a nossa conversa nesse instante, mas o salmo anterior, Salmo 56, começa assim também: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. E certamente em outro momento, em outro combate contra o inimigo, em que se viu também ameaçado de morte, Davi recorre à misericórdia do Senhor. E era algo urgente, o perigo era iminente. Ele precisava fazer e precisava que Deus o respondesse da forma mais rápida possível. Então ele clama por misericórdia, baseado certamente na graça do nosso Deus. Voltando ao Salmo 57, ele diz que se refugiava no Senhor e na sombra das asas do Senhor ele encontrava o abrigo. Interessante essa figura que ele usa aqui. Em ti a minha alma se refugia e à sombra das tuas asas eu me abrigo. Então ele via no Senhor a única chance, a única esperança de livramento daquele momento difícil em que ele estava passando, e ele entendia o Senhor, percebia o Senhor, e se refugiava no Senhor. E faz essa comparação como, por exemplo, os pintinhos quando ficam debaixo das asas, das galinhas, e ali eles estão refugiados, ali eles estão seguros. E Davi, ele usa essa expressão para dizer de que confiava que no Senhor podia estar seguro debaixo das asas do Senhor. No Salmo 91, nós encontramos uma expressão bem conhecida: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor descansará. E ele faz isso de uma forma perseverante. Veja, ele diz: até que passem, versículo 1 novamente, o final, até que passem as calamidades. Lembro que desde o início dessa pandemia nós fazíamos esse apelo para que busquemos o Senhor, a sua graça, a sua misericórdia, o livramento para esse momento tão difícil. Um ano se passou e continuamos, a situação ainda continua difícil. E esse salmista nos ensina a não desanimar. Ele diz o quê? Até que passem as calamidades. Então nós estamos vivendo esse tempo, e aqui aprendamos a sermos perseverantes como Davi. No caso aqui, até que passasse as calamidades, até que Saul, ele se livrasse de Saul, que Saul passasse e o deixasse em paz. Em relação a esse problema que todos estamos enfrentando, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, então devemos estar clamando pelo socorro do Senhor, pela misericórdia do Senhor, até que passe a pandemia.
Lembremos de Jesus, no Lucas 18, nos contou uma parábola, e lá diz o texto, no verso 1, sobre o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer. Há uma tentação para que nós desanimemos quando passamos algum tempo pedindo em favor de uma situação e não vemos a resposta, né? Há uma tentação, né, para a incredulidade, para a ansiedade, e deixarmos, né, o altar do Senhor e não recorrermos, deixarmos assim de uma forma que não vou orar mais, se o Senhor quiser responder, responda. Então, desanima. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina, mas nos ensina a perseverar em oração. É isso que Paulo diz em Romanos 12, versículo 12, muito conhecido, quando ele diz lá, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverante. Então, é tudo que nós necessitamos nesses dias. Não necessitamos de desespero, não necessitamos desanimar, enfraquecer de forma nenhuma, mas recorremos ao Senhor porque Ele é rico em misericórdia. Lembremos de Bartimeu, não é? Aquele cego que, quando ouviu falar que Jesus ia passar, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Lembremos também daquela mulher que tinha a sua filha que era possuída por um espírito maligno e a fazia sofrer muito. Imagina o sofrimento daquela mãe, né? Todos os pais sentem profundamente, né, os problemas que atingem muitas vezes os seus filhos. E como é que ela se dirige a Jesus? Ela diz ao Senhor Jesus: Jesus, tem compaixão de mim. Mateus usa uma expressão interessante quando ela diz: Senhor, socorre-me. O problema era com a filha dela, mas um problema com a filha é um problema com os pais. O problema dos nossos filhos, seja enfermidades, seja lá que situações difíceis eles estejam enfrentando, são problemas nossos, de nós pais. E devemos, portanto, recorrer no exemplo, né, dessa mãe, no exemplo de Bartimeu, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia. E nós temos a promessa da parte do Senhor, né, que dele ser misericordioso para conosco. O salmista Davi, ele chega a dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É tudo quanto nós necessitamos para enfrentar momentos difíceis nessa vida, é saber que o Senhor está conosco. E de fato Ele está. Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Dias atrás, compartilhava com vocês aquela passagem de Isaías 43, quando lá o Senhor diz: quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Então, o Senhor ali está prometendo estar presente conosco, não nos isentando de passar por momentos difíceis, e nem dizendo que isso é uma possibilidade de nós passarmos momentos difíceis. Ou seja, ele não diz se passares, mas ele diz quando passares, e certamente passaremos. Estamos passando e iremos passar momentos difíceis, mas ele prometeu estar conosco, e isso de fato é muito confortante. Então você que certamente, né, pode estar angustiado, entristecido, abatido, por conta dessa situação que é uma tentação para todos nós, lembremos da palavra do Senhor aqui do Salmo 57, o salmista orando: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem a calamidade. E ele faz isso recorrendo à misericórdia do Senhor, que ele vai dizer mais adiante. Olha o verso 10, o que ele diz: pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. O salmista vai dizer em vários momentos: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precisamos de misericórdia do Senhor, não apenas por conta de circunstâncias difíceis da vida, mas principalmente pelo fato de que nós somos pecadores.
Se Jeremias vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, é porque grande parte dos problemas que nós passamos nesta vida tem como consequência, grande parte da nossa desobediência, da nossa rebeldia, dos nossos pecados, mas nesse sentido também podemos recorrer às misericórdias do Senhor, porque elas de fato não têm fim. Uma das expressões mais conhecidas do Antigo Testamento é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, Deus do Senhor, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Calamidades, enfermidades, problemas, muitas vezes são consequência da rebeldia, da desobediência. Por isso o Senhor tem uma promessa que se nós nos humilharmos, se nós nos arrependermos, se nós o buscarmos, Ele nos ouvirá. Assim entendeu o próprio Davi. Lembremos como ele começa a sua oração de confissão no Salmo 51. Ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, compadece-te de mim segundo a multidão das tuas misericórdias. Então o Senhor realmente é rico em misericórdia, e Davi recorre assim ao Senhor. Daniel, quando ele toma conhecimento, do período de castigo que o povo de Deus passaria por conta do pecado, ele faz uma oração ao Senhor e recorre a Deus em misericórdia. Você pode abrir lá a sua Bíblia em Daniel, capítulo 9, aquela oração clássica de Daniel. Em Daniel, capítulo 9, veja que ele está orando ao Senhor por conta dos pecados do povo, e ele diz no versículo 9: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia. Então ele recorre a Deus em oração por arrependimento, pedindo perdão. Por quê? Porque o Senhor Deus é misericordioso. Jesus nos conta a parábola do publicano e do fariseu que foram ao templo a orar, e ali quem logrou bom êxito na sua oração foi o publicano, porque fez uma oração com base na misericórdia do Senhor, quando disse: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Finalmente, meus irmãos, há um versículo que eu gostaria de ler, encerrando aqui, Hebreus capítulo 4, bem conhecida passagem, lida exaustivamente em nossa igreja, em nossas reuniões, principalmente nos momentos de confissão. Hebreus capítulo 4, você pode abrir aí, no versículo 16. Que verso precioso, maravilhoso, e lembrar essa verdade nesses dias é realmente muito saudável para a nossa fé. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Assim nos diz as Escrituras: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ocasião oportuna está diante de nós, um momento difícil que a humanidade está passando por conta da pandemia no campo físico, essa enfermidade, coronavírus, Covid-19, mas também e principalmente no campo espiritual, a pandemia espiritual, ou seja, o pecado que se alastra, a iniquidade que se prolifera no mundo inteiro. E nós somos lembrados aqui, que o Senhor tem um trono de graça, e deste trono de graça flui a sua misericórdia. O nosso Deus é um Deus santo, é um Deus zeloso, e por ser santo e zeloso, muitas vezes manifesta a sua ira por causa do pecado. O seu trono é de santidade, mas também é um trono de graça, é um trono de misericórdia, é um trono de amor. E por ser misericordioso, podemos ter esperança nesse tempo difícil. Foi assim que Jeremias declarou: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Que o Senhor
segundo a multidão das suas misericórdias, conforme a sua infinita graça, esteja trazendo a todos, neste momento, consolo, conforto, encorajamento para enfrentarmos esses momentos difíceis. E também façamos reflexão, como é que está a nossa vida? Como é que está a minha comunhão com o Senhor? Que Deus possa nos conceder arrependimento e seu perdão, e assim também, conforme o seu querer, esteja pondo fim nesta pandemia. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a todos.